A Bíblia, um dos textos mais antigos e influentes da história, nos apresenta grandes figuras cujos nomes ressoam através dos séculos: Moisés, Davi, Maria, Pedro e Paulo. Contudo, escondidos nas sombras dessas figuras épicas, estão heróis cujos nomes raramente são mencionados. E suas ações, embora vitais, permanecem em grande parte desconhecidas. Pessoas comuns que, em momentos críticos, tomaram decisões que mudaram o destino de povos e nações. São eles, os heróis esquecidos, que hoje traremos à luz. Em um dos períodos mais opressores da história do povo hebreu, o Egito, com todo o seu poder, subjugava Israel em dura escravidão. Temendo o crescimento do povo hebreu, o faraó ordenou que todos os bebês homens fossem mortos ao nascer. Mas duas mulheres, Sifrá e Puá, decidiram resistir em silêncio. Sifrá e Puá eram parteiras. Elas eram instruídas a matar todos os meninos hebreus assim que nascessem. No entanto, ao se depararem com cada novo nascimento, tomaram uma decisão corajosa: desobedecer. Era uma rebelião silenciosa, sem exércitos ou grandes discursos. Cada bebê salvo era um ato de desafio ao império mais poderoso da época. Elas não tinham garantias de sucesso. A qualquer momento, poderiam ser descobertas, presas ou até executadas. Mas continuaram salvando vidas, cada uma delas um risco, uma promessa quebrada ao faraó. Entre esses bebês, estava aquele que mudaria para sempre o destino de seu povo: Moisés. Essas duas mulheres, com sua coragem discreta, deram ao mundo o libertador que desafiaria o faraó e libertaria o povo hebreu. Sem a resistência silenciosa de Sifrá e Puá, a história teria tomado um rumo diferente. Elas não lideraram exércitos, não pronunciaram grandes discursos, mas mudaram o destino de uma nação através de seus atos de bravura oculta. Enquanto o povo de Israel vivia sob constante ameaça de opressão, durante o tempo dos juízes, uma batalha se desenrolava. O poderoso comandante inimigo, Sísera, havia sido derrotado e estava fugindo. Mas ele não sabia que sua busca por abrigo o levaria à morte, nas mãos de uma mulher que ele jamais suspeitaria: Jael. Sísera encontrou a tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu. Cansado e desesperado, ele acreditava estar seguro ali. Jael o acolheu, oferecendo-lhe leite quente para saciar sua sede e um lugar para descansar. Ele jamais poderia imaginar o que viria a seguir. Com um único golpe, Jael cravou a estaca na cabeça de Sísera, matando o grande comandante inimigo enquanto ele dormia. O ato dela foi tão inesperado quanto decisivo, mudando o destino da batalha sem jamais levantar uma espada em campo. Jael não era uma guerreira, nem uma líder. Era uma dona de casa, uma mulher comum do deserto. No entanto, ela foi a peça final que Deus usou para libertar Israel de mais uma opressão. Sísera caiu, e com ele, o terror que impunha. Nas mãos de uma mulher que não levantou uma espada, mas que teve a coragem de agir no momento certo. Nem todo herói bíblico é conhecido por atos de guerra ou desafios diretos. Alguns, como o servo de Abraão, realizaram feitos de grande impacto por meio de ações sutis e decisões guiadas pela fé. Esse servo, cujo nome nunca é mencionado, carregava consigo a responsabilidade de garantir o futuro de uma promessa divina. Abraão havia recebido a promessa de Deus de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas no céu. Mas para que essa promessa se cumprisse, Isaque, seu filho, precisava de uma esposa. O servo partiu em uma jornada que definiria o futuro de uma nação. Em um ato de fé, o servo orou, pedindo que a mulher destinada a ser esposa de Isaque oferecesse água tanto a ele quanto aos seus camelos.
E, como resposta direta à sua oração, Rebeca apareceu. Sem batalhas ou confrontos, o servo de Abraão desempenhou um papel vital no cumprimento da promessa de Deus. A união de Isaque e Rebeca assegurou a continuidade da linhagem que, eventualmente, traria ao mundo o Salvador. Um homem sem nome, mas cuja fé e obediência moldaram o futuro da humanidade. Enquanto a força e a bravura são frequentemente exaltadas nas Escrituras, há momentos em que a sabedoria e a diplomacia se tornam as maiores armas. Abigail, esposa de Nabal, exemplificou como a inteligência e o discernimento podem evitar tragédias. Em um momento de grande fúria, ela interveio e impediu um massacre. Nabal, um homem tolo e arrogante, havia insultado Davi ao negar-lhe comida e abrigo após a batalha. Movido pela ira, Davi decidiu punir Nabal e toda a sua casa. Mas Abigail, esposa de Nabal, soube da situação e agiu rapidamente. Com grande humildade e sabedoria, Abigail se prostrou diante de Davi e implorou por misericórdia. Ela reconheceu a ofensa de Nabal, mas pediu que Davi não derramasse sangue em vingança, apelando ao seu futuro, como rei de Israel. A sabedoria de Abigail não apenas impediu uma tragédia naquele dia, mas também conquistou o respeito de Davi. Mais tarde, após a morte de Nabal, Davi a tomou como esposa. Abigail, com sua sabedoria e coragem, salvou inúmeras vidas com palavras em vez de armas. Os heróis desconhecidos da Bíblia não buscavam glória, nem reconhecimento. Seus nomes, muitas vezes, são mencionados em apenas alguns versículos, sem detalhes sobre suas origens, sem o destaque dado aos grandes reis ou profetas. Mas o impacto de suas ações, mesmo que aparentemente pequenas, foi gigantesco. Eles moldaram o curso da história sagrada, alterando o destino de povos inteiros e desempenhando papéis fundamentais nos planos de Deus. Esses heróis nos ensinam que, às vezes, as decisões mais significativas são tomadas longe dos palácios, longe dos campos de batalha, nas sombras, onde os olhos do mundo não alcançam. Alguns salvaram vidas, outros influenciaram líderes, e outros ainda foram instrumentos de paz em meio ao caos. Todos têm em comum o fato de que suas ações, embora silenciosas, ecoaram através do tempo. A Bíblia não os exalta com longos capítulos, mas suas breves aparições são suficientes para revelar que o heroísmo não se mede pela fama ou pelo reconhecimento, mas pelo impacto eterno de escolhas corretas no momento certo. Esses heróis nos lembram que, em um mundo onde grandes figuras ocupam o centro do palco, a verdadeira grandeza muitas vezes reside nos bastidores. Eles não buscavam protagonismo, mas agiram de acordo com sua fé e sua coragem, mesmo sem saber se seriam lembrados. A sua disposição em obedecer e agir quando necessário nos mostra que qualquer pessoa, independente de sua posição ou de sua circunstância, pode ser usada por Deus para fazer algo extraordinário. A grandeza desses heróis não está nas vitórias visíveis ou nas conquistas materiais. Está na capacidade de ouvir e seguir a orientação divina, mesmo quando isso significava agir contra o fluxo, desafiando a lógica ou os medos pessoais. Eles nos ensinam que o verdadeiro poder muitas vezes se manifesta no silêncio, em uma decisão sábia, em um ato de coragem não testemunhado por muitos, em uma escolha que coloca o bem de outros acima do próprio interesse. O servo de Abraão, que buscou uma esposa para Isaque, Abigail, que evitou um massacre, Jael, que derrubou um inimigo poderoso, Sifrá e Puá, que desobedeceram ao faraó para salvar vidas inocentes. Todos eles ilustram a importância de agir com coragem e discernimento, mesmo nas menores interações. Eles provam que Deus
opera através de cada gesto, cada palavra e cada decisão. Eles nos desafiam a ver o heroísmo de uma forma diferente. Não é apenas a bravura física em campo de batalha ou o comando de nações. Às vezes, é uma palavra de sabedoria no momento certo, uma mão estendida em ajuda, ou a decisão de desobedecer a uma ordem injusta em prol de um bem maior. Estes heróis servem como lembretes de que o plano divino não depende de posições de poder ou prestígio, mas de corações dispostos a seguir o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Esses heróis que caminharam nas sombras da história nos ensinam que a verdadeira grandeza muitas vezes reside em pequenos atos de coragem e fé. Suas vidas nos lembram que, mesmo quando não somos vistos, podemos ser instrumentos do destino divino. O impacto de suas ações ainda ecoa hoje, como testemunhas do poder da obediência silenciosa e da fé inabalável. Em um mundo onde a fama e o reconhecimento muitas vezes são vistos como as maiores conquistas, esses heróis esquecidos nos mostram que o verdadeiro legado não está em ser lembrado, mas em ter feito a diferença no momento certo. Assim, as histórias de Sifrá, Puá, Jael, o servo de Abraão e Abigail, continuam a inspirar, não apenas pelos seus atos, mas pela lição maior que deixam. Você não precisa ser um gigante da fé para realizar grandes feitos. Mesmo nas sombras, longe dos olhos do mundo, a obediência a Deus, a coragem e a fé são as forças mais poderosas que podemos exercer. A vida de um herói bíblico não depende de títulos, mas do impacto eterno que suas ações geram, muitas vezes sem que saibam o alcance de suas escolhas.